Eu quero dar um recado aqui para você que é pastor, para você que é presbítero, você que está à frente de uma liderança, você que sente o peso da responsabilidade, que não é fácil. Muitas vezes as pessoas olham o pastor em cima do altar, a esposa do pastor em cima do altar, muitas vezes muito bem arrumados, trazendo uma palavra, e acham que por eles estarem em cima do altar, lá em destaque, eles são super-heróis. São feitos de ferro, não sentem dor, não têm preocupação, não passam necessidades. Eu quero dizer para você, né, que tudo isso acontece com o pastor. Muitas vezes a cobrança é: o pastor não liga para a ovelha. O pastor não faz visita. O pastor parece que não me ligou, não me deu um telefonema. Né? Muitas vezes o pastor tem essa cobrança sobre ele, né? Como se ele tivesse essa obrigação, e na verdade, né, tem essa obrigação mesmo de cuidar da ovelha, de ligar, de mandar mensagem, ver como é que tá, de muitas vezes ele não tem uma comida ali de casa, mas ele está correndo atrás de uma cesta básica para uma ovelha, para uma membra, para um membro, para uma pessoa que necessita. Muitas vezes ele não tem um remédio na casa dele para dor de cabeça, mas ele está lá desesperado para conseguir um remédio para alguém que necessitado, alguém que está passando por dificuldade. Mas eu quero dizer para você que o pastor também, ele é carne, ele é osso. O pastor também tem dificuldade, tem necessidade. O pastor não faz obra sozinho. O pastor tem horas que ele tem preocupações. Eu conheço pastores que tiveram diversas enfermidades depois que se virou pastor. Ou seja, ele teve derrame, ele teve problemas psicológicos. Por quê? Porque não por causa da obra, mas por se doar tanto na obra, não é verdade? E não dá tempo para ele não se cuidar, não ter tempo, às vezes não tem tempo de ir no médico, é por causa de visitas, por causa de cuidando de vidas, e ele não cuida da vida dele, ele não se cuida, porque está cuidando de vidas, aleluia. E muitas das vezes não é reconhecido por isso. Tudo bem que nosso reconhecimento tem que vir do Senhor Jesus, mas nós, como ser humanos, nós temos que entender que pastor também, ele é frágil, ele também precisa de tempo, ele precisa de cuidado, ele precisa de colo de Deus, ele precisa de oração, ele precisa de uma ligação, ele precisa de uma mensagem: pastor, como o senhor está? Tudo bem? Né, estou orando pelo senhor, né, como vai a família? Qual é a necessidade do senhor também, já que o senhor cuida de todos nós, não é verdade? E muitas vezes a cobrança vem apenas para o pastor cuidar da ovelha, porque a referência bíblica é de o pastor dar vida pelas ovelhas. Mas quando se fala desse pastor que dá a vida pelas ovelhas, ou seja, né, ele vai deixar tudo pela ovelha, nós estamos falando desse pastor Jesus, que ele deu a vida pelas ovelhas, não é verdade? E ele cuida das ovelhas, ele cuida no modo geral. Mas o pastor que está aqui, a mandado de Deus para fazer as coisas do Senhor, ele não pode ser comparado como Jesus. Ele não é Jesus. Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele não tem condição, muitas das vezes, de fazer, né, um milagre, de ir lá conseguir algo para alguém. Ele também é necessitado, ele também passa luta, ele também depende de Deus. Muitas vezes ele quer orar para alguém ser curado, mas ele depende da vontade do Senhor para Deus ministrar o milagre naquela vida. Não é do pastor, e tem essa cobrança: o pastor vai orar e tudo vai acontecer, o pastor vai fazer e tudo vai dar certo. Não, o pastor depende do aval de Deus, ele vai interceder, ele não vai fazer o milagre, ele vai pedir o milagre a Deus para ser ministrado na vida da ovelha. E muitas vezes, irmãos, os pastores sofrem uma luta psicológica, que eu já vi pastoras fechar a igreja, né? Que isso aconteceu, né? E eu vi, né? Uma certa época, uma pastora estava vendendo todas as coisas da igreja, e a gente foi e ligamos para ela, até interessada em algumas coisas que ela estava vendendo para a nossa igreja, e perguntamos por que ela estava vendendo tudo, né? Ela estava vendendo um pacote, né? Fez um pacote, estava vendendo tudo. Ela disse que não tinha mais condições psicológicas para tocar mais o ministério, ou seja,
E a gente vai falar para certas pessoas, é um caso até delicado de falar, porque você vai falar um problema seu para alguém, vai falar que você está em pecado, vai falar que você não tem chamado, que você não tem capacidade. Então, muitas vezes, os pastores sofrem calados, eles não contam a necessidade com medo de represária, com medo das pessoas dizerem que ele não está orando, que ele não está buscando, que ele não era de Deus, não é chamado de Deus na vida dele. Então ele não se expõe, né, à necessidade dele, ele não se expõe às dores, às fraquezas, os medos, por causa que ele tem que ser super-herói. Eu quero dizer que pastor não é super-herói e ele não é dono do milagre. Ele apenas está a serviço de Deus. Ele apenas está a serviço do mestre. Ele depende de Deus como todos dependem de Deus. Ele depende de aguardar o milagre como todos dependem. Pastor fica doente. Pastor, que eu já vejo pastor orar por curas, né? E nessa pandemia aconteceu muito isso, pastor orar e as pessoas serem curadas e ele está enfermo, ou até falecer com aquela enfermidade que ele orou para muitas pessoas e as pessoas foram curadas. E ele faleceu com aquela enfermidade que ele orou para a pessoa ser curada. Então existe uma coisa assim que as pessoas não querem falar sobre o assunto. O pastor precisa também de uma ligação. O líder precisa de ligação. Quem disse que a líder do ciclo de oração não precisa de oração? Hein? Quem disse que ela é de ferro? Que ela é intocável, né? Que ela tem a chave do céu? Não, ela precisa de oração, ela precisa de apoio, ela precisa de conselho. Muitas das vezes ela quer se aconselhar, mas ela tem medo porque ela é líder, então ela não quer mostrar que ela é fraqueza. Mas nós sabemos, irmãos, que nós temos aqui um pelos outros. Eu vejo a história de Moisés. Moisés, quando estava no deserto, as pessoas, era tudo ele para decidir tudo. E ele estava sobrecarregado. E ele não queria mostrar que ele estava sobrecarregado, ele continuou fazendo e aquilo não estava dando certo. Até que o seu sogro deu-lhe uma ideia dele dividir a responsabilidade. Ou seja, todo mundo trabalhar no conjunto, porque senão ele ia ficar tão sobrecarregado que ele não poderia mais atender o povo, não é? Até porque ele é humano, era humano. Ele também tinha seu tempo, tinha que ter o seu tempo de descanso, seu tempo de se tratar, de se cuidar. Então ali o seu sogro teve uma ideia de Deus, né? Na verdade foi Deus que iluminou deu sabedoria para o sogro de Moisés para que ele dividisse o trabalho. Mas hoje a gente dá para ver, nós chegamos numa era, num tempo em que o pastor não pode mostrar fraqueza, ele não pode mostrar necessidade. Ele tem que ser, vamos supor, ele tem que ser de ferro. E não é bem assim. Não é verdade? Alguém que leva todos os problemas nas costas, alguém que está sempre pronto a decidir, a ajudar, ele também precisa de ajuda. Ele também precisa. Muitas vezes, ele precisa de ajuda, de apoio, se sentir apoiado, não é verdade? Então, assim, nós temos que rever essas situações, rever esses pensamentos que o pastor não precisa de ajuda, que o pastor já tem ligação direta com a glória e que ele é dono do milagre. Ou seja, né, o pastor tem que fazer por mim, ele é obrigado a fazer por mim, ele tem que dar a vida dele por mim, ele tem que tirar o tempo dele, da família dele, da vida dele, para cuidar da minha vida e não ser cuidado. Isso é errado diante da palavra de Deus. Deus diz que nós temos que cuidar um dos outros, orar um pelo outro, não é verdade? E o único que esse é onipresente, onisciente, onipotente, ele tem todo o poder, se chama Jesus, né? Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o pastor, ele é o maior pastor, esse sim, né? Ele tem todo o poder, não é verdade? Nós precisamos dele. Agora, pastores, liderança, chegamos numa época que se o pastor ele não consegue levar uma obra por causa de problemas que ele tem, né, ou dificuldades, porque ele tem pecado, porque não era de Deus, não é bem assim, ele é humano, ele pode errar, claro que pode, ele tem esse lado humano dele, porque ele pode errar, ele pode dar uma decisão errada, ele pode ter um pensamento, né, que naquele momento ele tomou uma decisão errada, mas depois ele vem, ele reflete, Deus dá a direção, Deus dá a sabedoria, e assim. Então, pastor, minha gente, ele é de carne e osso. Presbítero, liderança, missionárias, são rótulos, títulos, são títulos.
Na verdade, atrás de um título de missionária, tem uma pessoa que precisa de ajuda também. Ela ajuda, ela foi chamada para fazer missão, mas ela também tem que ter colo, ela também tem que ter uma palavra, ela também tem que ter oração, ela também tem que ter uma atenção, porque ela também tem problemas, ela também tem necessidades, ela também está esperando uma palavra, e muitas vezes nós passamos por isso. Não é verdade? Aí as pessoas muitas vezes olham para o pastor e vê ele imbatível, né? Vê ele, ele não pode se ferir, ele não pode mostrar fraqueza, ele não pode faltar num culto, né? Ele não pode no final de semana sair com a família, porque ele é pastor, né? Ele não pode se cuidar, mas ele tem que se doar 100%. E muitas vezes as pessoas não entendem e os pastores acabam adoecendo, acabam distanciando da família, né? Porque é muito uma cobrança em cima do pastor. Mas se todos nós entender que o pastor também precisa de colo de Deus, ele precisa de palavra, né? E quando você lembrar de cobrar o seu pastor por não ter ligado para você, você lembra que você também não ligou para ele, né? Aí quando você dizer assim, o pastor não sentiu minha falta, você também não sentiu a dele, porque uma ovelha, olha, vamos dar o exemplo da ovelha. A ovelha, quando ela vê o pastor, ela já entende, né? Ela obedece, ela quer ficar perto do pastor. Isso é a ovelha, né? Ela quer ficar perto, ela se sente segura perto do pastor, perto da liderança. E muitas vezes nós não vemos isso, muitas vezes é muita cobrança. Eu estou falando do modo geral, não estou colocando a minha vida nem na vida do meu esposo, que é pastor. Não estou dizendo no particular, mas no geral. Eu que estou dentro, que atrás das cortinas, que eu vejo isso, não é só na minha vida, mas isso é do modo geral. Isso aí é todos os pastores, né? Às vezes tem pastor de 70 anos, de 80 anos, com a carga enorme nas costas dele, porque ele tem que se dividir em 1000, e muitas das vezes as ovelhas não se dividem para cuidar, né? Para cuidar dele, eu tiro isso porque eu já passei por necessidades, né? Eu já tive câncer, então eu precisei de cuidado, não é verdade? Eu não tive dieta, né? Eu tinha que fazer dieta após cirurgia, e eu não fiz. Sabe por quê? Porque eu achava que se eu ficasse 30 dias longe da igreja, eu estaria mostrando fraqueza. O que as pessoas vão pensar? Nossa, agora, né, a esposa do pastor tá lá se recuperando, tá doente. Então a gente fica assim, sabe? A gente quer ser de ferro, a gente quer ficar ali, ó, o tempo todo sendo forte, mas não existe. Isso é aparência. O pastor e pastora, mulher de pastor, presbítero, missionários, evangelistas, são homens e mulheres sujeitos a todo tipo de emoções. Muitas vezes passam nervoso, muitas vezes eles passam tristeza, muitas vezes eles choram, ninguém vê, muitas vezes eles querem que alguém ligue para eles e fale assim: olha, Deus mandou te entregar, né, uma palavra, olha, Deus mandou orar pela tua vida, e muitas vezes não recebem esse tipo de tratamento. Aí muitas vezes eles estão lá resolvendo problema familiar, eles estão lá, sabe, até de madrugada dando atendimento, eles estão buscando no monte, eles estão buscando campanha dentro de casa, eles estão jejuando, muitas vezes até não podem jejuar porque às vezes toma remédio, mas eles estão jejuando pelas ovelhas, eles estão se doando de uma forma que às vezes não tá lá todo dia na casa da ovelha, não tá ligando toda hora no WhatsApp, não tá, mas eles estão buscando, estão lutando, e muitas vezes não tem esse reconhecimento. Por quê? Porque eles querem passar que eles são tão fortes que eles abraçam todo mundo, e eles, na verdade, também precisam ser abraçados. Então, assim, eu senti assim, a necessidade de falar nesse assunto, porque a Bíblia é isso, não é verdade? A Bíblia não coloca, né, a liderança acima de qualquer coisa. A liderança também precisa de Deus, precisa de oração, precisa de apoio, precisa, né? Os discípulos, eles eram unidos, trabalhavam em conjunto, não é verdade? Tinham lá, às vezes, né,
seus pensamentos, né? Cada um tinha um pensamento diferente, às vezes não concordava em alguma coisa, mas sempre tinha que elas se reuniam e se ajudavam. Ninguém era acima, né? Ninguém se dava lá, eu sou, né? Paulo tinha um espinho na carne. Ele pediu para cura para Deus e Deus disse para ele: "A minha graça te basta". Então ele continuou com aquele espinho na carne, que era uma enfermidade. Então, para você ver, ninguém pode dizer: eu não quero ajuda, não preciso de ajuda. Todos nós precisamos de ajuda. A igreja tem que se unir com o pastor, não é verdade? A igreja tem que unir com a líder de círculo de oração. Não é achar que só porque ela está cheia do mistério, que ela busca, que ela vai para monte, que ela não precisa de palavra, né? Ela precisa de oração, precisa de abraço, precisa de alguém, né? Olha, vem em casa tomar um chá, né? Agora na pandemia é bem difícil, mas um dia a pandemia vai passar e nós vamos permanecer aqui fazendo a obra. Então a círculo de oração ela precisa de um chá da tarde com as irmãs, precisa, claro que precisa. Não é só ela que tem que se doar, né? Ela precisa também de um conselho, né? Olha, de ajuda, de união, de estar junto, de pegar no arado. Vamos, não é bater as costas, tamo junto e depois todo mundo, cada um pro seu, né, olhando só pra sua vida. Não, igreja tem que ser união. Primeiramente, ver que pastor, pastor, presbítero, eu não sei qual é a sua liderança, eu não sei quem é o tipo de liderança que você segue. Eu só sei de uma coisa: ele é carne, ele é osso, tem necessidades, ele tem também que ter cuidados. Tem também que ter cuidados. Há pastores sobrecarregados, principalmente nessa pandemia, que muitas das vezes ele está se doando, ele então não tem uma ajuda, né? Ele está preocupado com a igreja fechada, ele está preocupado com um monte de coisa. Ele não sabe se passou a pandemia, ele vai estar aberto, vai continuar aberto, não é? Ele quer fazer a obra, ele tem um chamado para a obra, não é? Mas Jesus disse que nós temos que nos ajudar. Então, muitas vezes, na pandemia, na primeira fase da pandemia, eu fui testemunha e eu vi muitos pastores fecharem, descerem as portas e ir congregar em uma igreja, porque não tiveram ajuda, não tiveram união. Cada um foi para o seu canto. Que se vire o pastor. Que se vire, ele que se vira. É assim que nós devemos pensar. E o pastor acabou tendo que fechar o ministério e cada um foi congregar em outro ministério. Eu estou dizendo que nós temos que olhar para a nossa liderança e ver que eles também têm um momento que eles vão nos dar colo, que vai nos dar uma palavra amiga, que vai nos fortalecer, né? Deus vai usar eles, é vaso, ok, é vaso. Glória a Deus que eles são vaso, mas também eles precisam de ser apoiados, ser ajudados, ser confortados, precisa de mensagem, um bom dia. Gente, um bom dia é a coisa mais linda, a paz do Senhor. Bom dia, meu pastor, como que o senhor está? A sua esposa está bem? Os seus filhos estão bem? Como que o senhor vai? Não é verdade? Aí muitas vezes nós ficamos só cobrando e não vemos que também eles precisam de ajuda, né? E assim, é o que eu vejo porque eu conheço muitos pastores. Eu conheço pastores que têm depressão. Eles estão lá no altar fazendo a obra de Deus. Eles não desistem. Eu conheço pessoas, presbíteros, que passaram por situações difíceis no casamento, mas ele não arredou a posição dele de fazer a obra de Deus. Mas precisou de ajuda, precisou de palavra, não é verdade? Então nós temos que ver isso, igreja, e não olhar para a liderança e achar que eles são super-heróis. Não são super-heróis. Se você cobra uma ligação, se você cobra uma mensagem, se você cobra um atendimento, se você cobra, faça também, né? Faça, isso é ser humano, isso é ter empatia um pelo outro, não é verdade? É ser solidário, não é? Não é só olhar para si, eu vou ser cuidada, eu tenho que ser cuidada, porque o pastor tem que fazer o que eu quero, o pastor tem que estar aqui na hora que eu ligar, o pastor tem que vir na minha casa fazer visita, tem tudo isso que ele tem que fazer realmente, mas também ele precisa de ser ajudado, porque senão vai chegar uma hora que ele não vai aguentar, né? Por mais que Deus fortaleça, por mais que Deus ajude, né? Ele vai chegar em idade, vai ter muitas canseiras, muitos problemas, vai vir problema de saúde, que ninguém é de ferro, não é verdade? Deus ajuda, mas tem que fazer a nossa parte. Então, é isso que eu gostaria de dizer e deixar uma palavra aqui em Mateus, capítulo 11, verso 28.
Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Isso é o Senhor. Né? E muitas vezes a gente entende que se o pastor tem que fazer esse papel, não é? Não. O pastor intercede, né? Ele está ali para ensinar a palavra de Deus, para direcionar. Quem vai fazer a obra é o Senhor. Quem vai operar é Deus. Tomai sobre vós o seu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve, né? O jugo do Senhor é leve, o fardo é suave, né? Mas muitas vezes isso do Senhor, isso é leve. O fardo, a obra de Deus é leve, irmãos. A obra de Deus é bênção. Mas muitas vezes, por falta de ter essa ajuda humana, né, de acolher, de ajudar, de se ajuntar, é que se torna pesado para uma pessoa. Aí eu conheço pastores depressivos, pastores doentes, levando a obra, mas não desistem. Glória a Deus, porque eles não desistem. Pastores que não têm ajuda na igreja, pastores que fecharam portas, desistiram. E nessa pandemia, não é verdade? Tá um pouquinho, né? Tá mais dificultoso ainda. Então vamos ajudar. Você ama o seu pastor de verdade? Manda mensagem para ele. Dá um bom dia pro seu pastor, pergunta como que ele tá. Pergunta como que tá a situação da igreja, se tá tudo bem. A sua líder do ciclo de oração, já ligou para ela? Já mandou uma mensagem para ela de bom dia, boa tarde, boa noite, como a senhora está, saudade das orações. Já orou pela vida dela? Não é verdade? Já levantou, tirou uma madrugada para orar pelos seus líderes? Um jejum pela vida deles? Então, muitas vezes nós só cobramos e não fazemos a diferença. Faça a diferença na vida do seu pastor, da sua líder, né? Faça eles se sentir amados, faça que eles se sentirem importantes. Faça, você fazendo isso, vai dar mais força para eles continuarem, né? Mais ânimo. Quando vir a dificuldade na vida deles, quando o inimigo lutar, quando vir, né, calúnias, quando vir, eles vão lembrar que eles têm ovelhas que estão do lado deles, estão ajudando num só corpo, num só projeto, né, num só propósito. Todos, né, pela salvação em Cristo. Vamos se unir mais, povo de Deus, né? Quebrar esse pensamento que liderança não precisa de ajuda. Porque é pastor, porque busca, não precisa. Olha, e como eles precisam. São carentes das orações. Muito carentes das orações. Muitos, né? Muito carente. Se puder, tire um jejum pela vida do seu pastor. Ore por ele. Mande uma mensagem de Deus, né? Ore a Deus, abre a Bíblia e manda uma mensagem, uma palavra para ele. Vai fazer toda a diferença na vida do seu líder. Amém? Eu quero agradecer, em nome de Jesus, mais uma vez estar com você aqui. E se gostou, né? Eu creio que gostou dessa palavra abençoada de Deus. Se inscreva no canal. Compartilha essa palavra forte. Eu sei que vai chegar no seu líder. Manda para o seu líder, manda para o seu pastor, para a sua pastora. Eles vão entender e eles vão dizer que realmente é isso mesmo. Né? Muitas vezes também eles precisam, muitas não, várias vezes, né? Ou em todas as vezes também precisam de ajuda. E todos juntos, né? Nós vamos vencer em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe a tua vida poderosamente.